Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, você vai ver Deus utilizando várias pessoas, às vezes ao mesmo tempo, e isto porque a promessa de Joel, capítulo 2, 28 e 29, ela fora cumprida no dia de Pentecostes. Os crentes em Cristo Jesus, aqueles que entregaram a vida a Cristo, elas teriam revestimento de poder, elas seriam habilitadas para fazer a obra de Deus, teriam visões, teriam sonhos, seriam usadas por Deus, e isto nós vemos cumprir-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, que já havia sido prometido em Lucas 24, acontece com muita clara evidência, com a evidência inicial de falar em outras línguas. Voltando a olhar para o Antigo Testamento, de onde começa a história dos hebreus, nós vamos continuar vendo que Deus escolhe pessoas para fazer a sua obra. Hoje somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus resolveu escolher você. Deus resolveu trazê-lo até a sua presença. Se você for analisar e comparar a sua vida com a de outros milhares e bilhões de moradores da Terra, você vai ver quantas pessoas poderiam estar no seu lugar, quantas pessoas você, ao ver, ao julgar, ao olhar, ao caracterizar estas pessoas, julgaria que elas seriam bem melhores usadas do que você. Mas por que será que Deus escolhe as pessoas e às vezes nós mesmos, os escolhidos, questionamos: por que tu estás me vendo? Por que tu estás me escolhendo? Se eu sou assim, assado, desta e desta maneira, eu faço isso, eu faço aquilo outro, cometo pecados que eu tenho até vergonha de conversar contigo, até vergonha de falar contigo. Por que tu me escolhes? Por que tu me tratas desta maneira? Estes questionamentos não são só de vocês, é de todo aquele que é chamado por Deus. Nós vamos ver isso em Abraão, vamos ver isso em Jacó, vamos ver isso em Isaac, vamos ver isso em Moisés, que é o objeto de estudo desta noite, no nome de Jesus. Moisés, como nós já sabemos, ou podemos nos lembrar através dos estudos de EBD, nós vamos lembrar que Moisés era filho de Joquebede. Joquebede era uma escrava na terra do Egito. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 15 e o verso de número 13, que o povo de Israel, eles passariam 400 anos sendo escravizados no Egito. Um detalhe desse texto é que Israel, no capítulo 15 de Gênesis, ainda não existia, ainda não havia uma nação, ainda não havia uma formação de país, sequer havia um judeu. Porém, Deus, lá em Gênesis capítulo 15, já estava dizendo que esta nação, que nem existia ainda, seria escravizada por 400 anos. Ora, queridos irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que o povo de Israel, ao ser escravizado no Egito, não foi porque pecaram, não foi porque desobedeceram. Há crentes por aí, mal informados, que ao ler o livro de Êxodo, interpreta que o povo de Israel estava lá no Egito sofrendo porque eram desobedientes. Não, senhores, de forma alguma. Eles estavam ali porque Deus queria eles exatamente aonde Ele queria.
no Egito. Eles precisavam crescer no Egito, eles precisavam expandir-se no Egito, e esta nação iria sofrer por 400 anos, na linguagem do texto de Gênesis. E em Atos capítulo de número 16, quando Estevão estava propagando o seu discurso, quando estava prestes a ser apedrejado, Estevão dizia: eles passaram 430 anos, ele aumentou mais 30 anos. Não obstante esta pequena discordância, que não muda em nada o fato de Deus ter escolhido a nação de Israel para aquela situação e para aquele momento, nós podemos observar que Deus estava preparando uma trajetória. Deus estava preparando aquela grande nação para representá-lo sobre a face da terra. Deus escolheu de livre e espontânea vontade a nação de Israel para lhe servir, para lhe adorar, para buscar a sua face, para lhe representar sobre a face da terra. Quando eu digo que Deus escolheu, eu estou dizendo que Deus não está se importando com a opinião de A, de B ou de C. Eu estou dizendo que Deus não estava nem aí para quem estava achando que ele estava errado. Eu estou agora, neste momento, dizendo a você que Deus te escolheu independentemente da opinião de A, de B ou de C. Ele te escolheu porque Ele quis te escolher. Ele te escolheu porque Ele viu em você um representante dele sobre a face da terra. Semelhantemente à grande nação de Israel, Deus escolhe, Deus identifica, Deus predestina, Deus levanta as pessoas para fazer a sua obra específica e de forma coletiva. Quando nós estamos construindo em nossas casas, quando nós estamos fazendo qualquer obra, alguém vem nos dar a informação: há um profissional ali, seu João, ele é muito bom na carpintaria. Você vai escolher seu João porque alguém lhe indicou, porque alguém falou de seu João. Mas quando você colocar seu João para trabalhar, você vai perceber que seu João não é tão bom quanto disseram que seu João era. Aí você vai entrar naquele modo de escolha. Você vai escolher com base nos seus critérios, com base nas suas informações, com base nas suas características. Você não vai escolher de qualquer jeito. Agora você vai saber, você vai procurar escolher conforme o seu gosto, e Deus não é diferente. Há pessoas que se convertem na igreja e que nós conhecemos o passado dela, ou que nós sabemos quem ela é ou quem ela foi, e nós dizemos: mas Senhor, quem diria, fulano de tal, ali naquele púlpito, cantando, pregando, fazendo e acontecendo, e eu aqui, que dou meu dízimo, dou minha oferta, eu estou na igreja quarta, sábado, domingo, EBD, eu não falto nos cultos de evangelismo, de missões, tudo eu dou e ninguém me escolhe, ninguém me chamou para nada. Este sentimento de egoísmo, ele ronda o coração dos seres humanos, e em especial dentro da igreja. Porém o Senhor, ele é isento disto, porque ele olha o coração, ele olha dentro da nossa alma, ele vê dentro de nós o que o ser humano jamais vai ver, o que eu e você jamais veremos. Nós olhamos como nós estamos nos vendo agora neste momento, vestidos bonitinhos, bem perfumadinhos para adorar ao Senhor, mas Deus está olhando agora a tua alma, Deus está olhando dentro de você. Ele sabe se você veio para adorar ou se você veio para vigiar alguém. Ele sabe se você veio até aqui para buscar a sua presença ou se você veio simplesmente porque você não tem outra coisa para fazer.
fazer? Veio para a igreja fazer alguma coisa, ou sentar-se ou cantar um hino. Ele sabe se você de fato e de verdade tem compromisso com a sua palavra. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida, ele conhece o teu levantar, ele conhece o teu assentar, ele conhece toda a tua estrutura. E isto significa que ele sabe quem exatamente ele escolheu. Ele sabe exatamente quem ele escolheu. Quando nós lemos no capítulo 3, a partir do versículo 1, o chamado de Moisés, e aí só mais um detalhe sobre a história de Moisés. Moisés, ele brigou com alguém, tirou a vida de alguém, e alguém viu aquela situação. E Moisés, então, ao defender de novo o seu irmão, alguém acusou Moisés e disse: tu queres matar como tu já matastes? Como tu já matastes aquele outro egípcio? E Moisés ficou com medo e fugiu. Ele tinha aproximadamente 40 anos, ou seja, 40 anos que Moisés saiu do Egito e foi para o deserto. Durante esses primeiros 40 anos de Moisés, ele foi tratado pelo império egípcio como um príncipe. Por quê? Porque a filha de Faraó foi quem cuidou de Moisés. Então toda a ciência, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a melhor escola, tudo do bom e do melhor que tinha naquela época, Moisés obteve de conhecimento. E de repente Moisés agora se vê com a necessidade, se vê forçado a fugir. E a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele passa ali no deserto aproximadamente mais 40 anos. Então podemos dizer que Moisés passou 40 anos como príncipe em berço de ouro, e depois passou mais 40 anos lá no deserto, sofrendo e passando as piores necessidades, até que Deus o chamou. O que a Bíblia quer dizer com isso? A palavra está dizendo com isso que ninguém se transforma em um pastor, ninguém se transforma em um obreiro da noite para o dia. Foram 80 anos para que Moisés obtivesse experiência com Deus. Mas aí, na nossa atualidade, nós vemos pessoas que se converteram ontem e amanhã já estão abrindo igrejas e se dizendo, autoproclamando pastores. O que vai dar uma obra dessa? O que vai acontecer com uma obra dessa? Será que vai para frente? Será que vai desenvolver? Então é necessário entendermos que quem prepara é Deus, e não eu que me preparo. Não sou eu que me autoproclamo um servo de Deus, ou isso ou aquilo outro. É necessário a mão do Senhor nosso Deus para me arregimentar, me instrumentalizar e me dar as armas necessárias para que eu possa desenvolver a obra do Senhor nosso Deus. Moisés, 40 anos em berço de ouro, não sabia o que era pobreza, e 40 anos no deserto, até que Deus o chamou na sarça ardente. Capítulo de número 3 conta esta história. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sião, o Monte Sinai, ele foi um lugar de encontro entre Deus e Moisés. Foi um lugar de encontro aonde Deus falou com Moisés. No versículo número 2, a Bíblia diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Observe o texto no versículo número 2, que a Bíblia nos informa que apareceu o anjo do Senhor. Porém, quando Moisés ele viu aquilo ali, a sarça ela não se consumia. Era um fogo que pegava, mas não apagava de jeito nenhum. Sarça eram arbustos secos que poderiam pegar fogo, e naquele momento ali, Deus estava se manifestando, e a Bíblia no versículo 2 diz primeiro que era um anjo que apresentou-se ali.
E ele viu aquela chama, ele olhou aquela chama. Por que chamou a atenção de Moisés? Porque a chama não apagava, a chama continuava acesa o tempo todo. Ele ficou abismado, ele ficou interessado, ele queria saber o que era aquilo ali, ele queria entender o que era aquilo ali. Eu e você, nós temos que entender qual é o nosso chamado na casa de Deus. Eu e você precisamos saber quem somos nós na casa de Deus. Ah, pastor, mas acontece que eu não tenho muitas pretensões de crescimento na igreja. Eu não sei fazer nada, não sei cantar, não sei pregar, não sei evangelizar, eu não sei fazer missões, eu não sei, é tanto eu não sei. São as primeiras desculpas que um chamado apresenta para não servir ao Senhor nosso Deus. Moisés, ele teve curiosidade. Ele quis conhecer, ele quis entender o que estava acontecendo ali naquele momento. E a minha Bíblia diz que ele se aproximou. Ele disse: eu vou lá perto, eu vou lá ver o que está acontecendo ali. E quando ele se dirigia para o local aonde a sarça estava queimando, versículo 4 diz quem era o anjo do Senhor. No versículo 4 diz: vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. Uai, mas no versículo 2 era o anjo do Senhor, mas no versículo 4 já é o próprio Deus. Isto em teologia nós chamamos de teofania, ou seja, a manifestação física de Deus entre os homens. Era o próprio Deus se manifestando ali para Moisés, a fim de lhe chamar para uma grande obra. E eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite já ouviu falar deste Deus e já ouviu a voz de Deus dentro da tua alma e dentro da tua casa e dentro do teu coração. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Traduz-se esse texto como um chamado de Deus, como aquele que nos procura, como aquele que está atrás de nós, como aquele que quer nos levantar, como aquele que quer trabalhar em nossa vida, como aquele que quer nos moldar, como aquele que quer entrar em nossa casa, como aquele que quer mudar a nossa história, como aquele que quer nos levantar como varões e varoas em sua presença. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Traduz-se também que este texto, ele não é para os descrentes como muitos querem, eles são ou é para crentes, porque tem muitos crentes que não abrem a porta para ouvir a voz de Deus. Tem muitos crentes que não abrem a porta do coração, que não abrem a porta da sua alma. Eles são fechados, eles são encostados, eles olham para um lado, olham para outro e se esquivam de todas as maneiras. Ele não quer saber de responsabilidade na casa de Deus, ele não quer saber de responsabilidade na obra de Deus. Porém, ele é um chamado de Deus. Porém, ele é um escolhido de Deus. Porém, Deus o escolheu para uma grande obra. Escute, Moisés aqui neste texto ainda não sabia o que era que Deus queria com ele. Há muita gente dentro da igreja que Deus fala, Deus revela, Deus mostra sonhos, Deus mostra visões, e ele não consegue entender o que é que Deus quer. E sabe por quê? Porque ainda não se aproximou de Deus para ter uma conversa, para ter um entendimento, para ter uma aproximação necessária. A Bíblia diz que Deus olhou para Moisés tentando se arrumar para chegar ao lugar aonde Deus estava se manifestando. E Deus disse: Moisés, Moisés, não chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é santo. É um lugar santo. A igreja é um lugar santo. Este santuário é um lugar santo.
Então, quando eu me achego neste santuário, eu não posso me achegar de forma carnal, eu não posso me achegar de forma desligada, desconectada, de forma longínqua. Eu tenho que me aproximar crendo que Deus é Espírito. João 4,24 diz: importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando eu adoro a Deus em Espírito e em verdade, o Senhor começa a falar comigo de fato, de verdade. Ele começa a falar ao meu coração, Ele fala na minha alma, Ele fala através do louvor, Ele fala através da palavra, Ele fala através de um irmão que está sentadinho do meu lado, Ele fala de todas as maneiras. Mas para isso eu tenho que ter sensibilidade espiritual. Se eu não tiver esta sensibilidade, vai ser só mais um culto na minha vida, vai ser só mais um culto de doutrina na minha vida. Mas quando eu digo: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, eu estou aqui para ouvir o teu chamado, louvado seja o nome de Jesus. Aí Deus começa a falar conosco. Olha o que aconteceu com Moisés. A Bíblia diz que Deus se apresentou a Moisés e disse no versículo número 6: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. A Bíblia diz que a partir deste momento Deus começa a dar a missão para Moisés, dar a razão da existência de Moisés. A Bíblia diz que Deus dá a razão da nossa existência. Ou você acha que Deus já te livrou da morte por livrar? Ou você acha que Deus já colocou a sua mão poderosa por colocar? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia eu fui estourar uma bomba, quase me mata, mas não matou. Um dia sofria um assalto, quase morria, mas não. Mas por que poupar a vida de um mísero homem sobre a face da terra? Salmo de número 8, verso de número 1. Ó Senhor, Tu és tão grande, Tu és tão maravilhoso, Tu preenches os céus e a terra. O que é o homem para que te lembre deles? O que é o homem para que o visites? Quem é o pastor Erlon? Quem é o pastor Fábio? Quem é a irmã Antônia? Quem é Hilton? Quem somos nós? Mas Ele cuida e olha bem de pertinho cada um de nós todos os dias. E não é por um acaso. Se você der uma passada no seu passado aí agora, se você retroceder, rebobinar a sua fita da vida, quantos livramentos, quanto cuidado de Deus, quanto carinho de Deus. Quando você viu, como Jonas viu, tudo em trevas, na barriga daquele peixe, acabou-se tudo, e Deus vai lá e fofoca no ouvido daquele peixe, que não era baleia. Não aumente, que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que era baleia. Alguns intérpretes, tradutores colocam baleia. A Bíblia não diz que era baleia. A Bíblia diz que era um grande peixe. E lá Deus falou para aquele peixe: vai lá, 3 dias depois, e vomita ele, que eu quero usá-lo, eu quero levantá-lo. Agora, quando você rebobina o seu passado, você vai lembrar de cada detalhe que Deus colocou a sua poderosa mão, que Deus guardou a sua vida, que Deus lhe protegeu, que Deus lhe supriu todas as necessidades, e eu diria até nos mínimos detalhes. Aquele dia que você diz: meu pai,
a minha inteligência, a minha sabedoria, o meu status social, a minha conta gorda, o meu carrão do ano, nada disso me livraria desta situação. Foi Deus, foi Deus. Foi Ele que passou a sua mão forte e poderosa e me resgatou. Foi Ele, louvado seja o nome de Jesus. Moisés, meu filho, eu não te poupei do Egito, eu não te poupei da tua situação calamitosa por nada. Eu te trouxe a este deserto para te usar. Qual é o deserto que você está passando? Qual é o deserto que você está? Qual é o lugar que você se encontra hoje? Aonde é que você está situado hoje? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele conhece tudo nesta noite, louvado seja o nome de Jesus. Ele conhece tudo, louvado seja o nome de Jesus. Salmo de número 90, o verso 2 diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele conhece o teu levantar e o teu deitar. Salmo 139, 1 diz: sonda-me, Senhor, conhece-me. Ele conhece tudo que você pensa ou faz. Então, se ele sabia o que se passava no coração de Moisés, então significa que ele já estava preparado para os argumentos que Moisés levantaria. Ele já está preparado para as várias desculpas que você pode apresentar para ele aqui nesta noite. Ele já sabe todas elas. Ele conhece todas elas. Mas vamos ver o que foi que aconteceu com Moisés. No versículo de número 7 está a razão da nossa vida, está a razão de cada um de nós, está a razão da existência da igreja. Versículo número 7 diz: então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Escute, Deus está vendo o sofrimento que este mundo está passando. Deus conhece cada ser humano que está aí espalhado por este mundo. Aquele que bebe, aquele que está nas drogas, aquele que está na feitiçaria, na macuaria, na necromancia, na cartomancia, aquele que está nas cartinhas do horóscopo vigiando os signos do zodíaco, aquele que está lá na igreja do satanismo, aquele que está lá naquela seita herética. Ele está sabendo que a necessidade, o sofrimento, a alma dessas pessoas estão clamando por ajuda, estão pedindo, estão clamando. Moisés, eu tenho pessoas que precisam de ajuda, Moisés. E desde quando Deus falava com Moisés, já eram aproximadamente mais de 3 milhões de judeus sofrendo, apanhando, sendo humilhados pelas mãos de Faraó. Simbolicamente, historicamente e biblicamente, Egito sempre representou o mundo. Faraó sempre representou Satanás. E Moisés sempre representou a igreja. Sempre vai representar aquele que pode libertar. Lucas capítulo 4, verso de número 18 e 19. Abra sua Bíblia com a mãozinha em Êxodo. Não desmarque Êxodo aí, por gentileza. Lucas 4, 18 e 19. Olha só o que foi que Jesus disse para os seus discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele se estende a nós aqui nesta noite. Ele se estende a cada um de nós aqui nesta noite maravilhosa. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Escute, esta responsabilidade é sua. Esta responsabilidade é minha. Esta responsabilidade é nossa. Quem está sobre você aqui nesta noite? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te ungiu. Versículo de número 7 de Êxodo diz que o povo estava aflito, estava sofrendo. Ah, pastor, mas eu não consigo pregar, eu não consigo nem falar. Epa, é desculpa que estás apresentando? Não é para mim que você apresenta? Não, senhores, é para Deus. Porque quem chamou você foi Deus. A responsabilidade é dele. De te dar o fôlego de vida é dele. De te dar o dinheirinho no final do mês é dele. O almoço, o jantar e o café da manhã é dele. Quem cuida da tua saúde é dele. Pandemia, para todo lado, morre 1, 2, 3 mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, e ele te guarda. É ele quem te guarda todos os dias. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Escute, Moisés, eu tenho um povo que está sofrendo. Olha o motivo pelo qual nós somos chamados para a obra de Deus. Ah, pastor, mas eu achei que era para me ser batizado com o dom de línguas e falar mais do que o pastor Fábio, e falar mais do que o pastor... Não, senhores, o chamado que você tem é para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando você faz isso, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você responde ao chamado de Deus, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 10: vem agora. Ah, pastor, mas essa Bíblia, esse texto aí foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. Esse problema, a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 4, verso número 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é rápida para discernir todo e qualquer propósito do coração. Ah, então ela é atual, atualíssima. Ela é um chamado atualíssimo. É um chamado de Deus hoje, agora, para você. E aí você vai ter que se comportar como Moisés, ou você vai obedecer à voz do Senhor nosso Deus. E aqui está o grande desafio. Escute, Moisés, meu filho, eu quero que tu voltes ao Egito. E agora, eu quero que tu voltes ao Egito. Ele lembrou que ele já matou alguém lá. Moisés era um assassino. Deus usa assassino, usa. E usa é muito. Ah, pastor, mas eu não acredito muito. Se entrar alguém aqui na igreja que disser que já foi assassino, para mim não é problema teu. Quem escolheu foi Deus. Moisés era assassino, Deus levantou um assassino, ok, para pregar a palavra, ok, e voltar para o lugar aonde ele tinha assassinado o cara. E o próprio Deus diz a Moisés: Moisés, quem procurava a tua morte já morreu. Agora meu filho vai se arrumar, vai lá onde Jetro, eu sou, conversa com ele, diz para ele que tu vai ter que bater o pé, vai ter que vazar daqui, porque tu vai fazer uma grande obra para mim. Aleluia. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O oculto, aquilo que tu não sabes, aquilo que tu ainda não conheces, é isso que Deus está trabalhando, é isso que Deus está planejando.
Ah, pastor, eu sou muito jovem. Ele já está trabalhando, ele já está planejando, ele já está traçando a estrada, ele já está te instrumentalizando, ele já está te dando a ferramenta para trabalhar. Mas você tem que corresponder ao chamado dele. Você tem que corresponder ao chamado dele. Não adianta ficarmos fugindo da igreja, fugindo da responsabilidade, fugindo do chamado de Deus. Não adianta, Jonas. Não adianta desviar a rota para Tarsis, desviar a rota para outras e outras cidades. Porque aonde você estiver, Ele vai te achar. Ele vai te achar, e Ele vai te usar, e Ele vai te levantar. Glória ao nome de Jesus para sempre. Moisés disse: Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso de jeito nenhum. Primeira desculpa que Moisés apresentou para Deus. Escute. Deus não quer saber das nossas desculpas, Ele quer saber das nossas culpas. Quando a gente vai ajoelhar para orar, a gente não vai dizer: eita Senhor, eu não fui no evangelismo porque eu estava ocupado varrendo casa, porque eu estava lavando o carro. Isso é desculpa. Deus quer ouvir você dizer: Senhor, eu não fui porque eu sou sem vergonha mesmo, porque eu sou vacilão mesmo, eu não quero obedecer a tua voz. Ele quer saber o que de fato se passa em nosso coração em termos de compromisso com a sua obra. Quanto tempo você tem para servir a Deus e não serve? Quanto tempo você tem para fazer a vontade de Deus e não faz? E por quê? Se Ele te dá um dia de 24 horas? E por quê? Se Ele te deu tanta inteligência e sabedoria? E por quê? Moisés disse: Deus, lá no Egito tem milhões de deuses, lá no Egito tem um monte de deuses, tem Deus para tudo e quanto é jeito. Hoje em dia na sociedade, acabou que quer casar, ele chama quem? Qual é o santo casamenteiro? Santo Antônio. Aí ele quer atravessar aí a Baía de São Marcos daqui para Alcântara, 20 quilômetros, né? Ele chama a Senhora do Livramento. Aí ele quer cuidar dos cachorros, ele chama o São, hein? Vocês estão ligados. São o quê? São Lázaro. É o cara que cuida dos cachorros, né? É o Deus dos cachorros. Aí ele quer olhar para o sol, vai ter um Deus, para a terra tem um Deus, para tudo tem Deus. Escute, no Egito tinha milhares de deuses, e Moisés alegou logo isso. Quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? E Deus olhou para Moisés e disse: meu filho, tu vai dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está chamando todos os anciãos daquele lugar, mas eles não vão acreditar, Senhor. Então tu vai dizer que o eu sou me enviou a vós. Eu sou me enviou a vós. O que significa este termo? É o nome de Deus, é o primeiro grande nome de Deus, e é uma frase verbal que transmite tudo que Deus é. Eu sou significa deriva do verbo ser, e significa eu era, eu sou e eu serei. Nós estamos falando de um Deus que não tem começo e não tem fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele manda e eu obedeço. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o pastor e eu sou a ovelha. E você nesta noite trate de obedecer a voz dele. Aleluia. Trate de ouvir a voz dele. A Bíblia diz que Moisés apresentou logo essa desculpa. Tu vai lá e diz isso. Aí Deus falou para Moisés isso. Moisés apresentou logo a outra desculpa. Não, peraí, mas eles não vão crer. E Deus então
pega este cajado que está em tuas mãos, joga na terra. Ele jogou, se transformou numa víbora. Ele tentou se esquivar. Aí Deus disse: pega pela cauda. Ele pegou pela cauda e transformou num cajado de novo. Agora coloca a tua mão no teu seio. Ficou leprosa a mão de Moisés. Agora coloca de novo e tira. Ficou novinha em folha. E Deus disse: mas se eles não crerem ainda assim, tu vais transformar a água dos rios mais próxima de sangue. Deus estava tentando convencer Moisés de que ele é que é o responsável pela obra. Que Deus está dizendo aqui nesta noite é que Ele é quem vai te dar e sustentar a obra que Ele tem te chamado. Não é você que vai fazer por onde, é Deus que vai te sustentar. É Deus quem sustenta a tua vida. Moisés, meu filho, pega este cajado, pega a tua mão, transforma a água em sangue, mas vai fazer a minha obra. Moisés inventou mais desculpas, semelhantemente a muitos crentes na atualidade. Irmão, vamos trabalhar para o Senhor. Não dá, porque eu tenho muito trabalho. Eu sou empregado, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de segunda, de quarta, de sábado, de domingo. Não, tá bom, nem fala mais nada, porque eu não quero mais. Eu vou sozinho. Hein? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? É verdade. E a taca está comendo o couro. Por que, pastor, que muita gente não quer responsabilidade com a obra de Deus, meu Pai? Por que nós fugimos da vontade dEle? Por que nós nos esquivamos da vontade dEle? Olha, Moisés, Senhor, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou pesado de língua. Eu não consigo falar direito. Eu não tenho muita habilidade, eu não tenho eloquência. Aí Deus olha para Moisés e disse: meu filho, quem foi que fez a boca do homem? Me diz, meu filho, fala aí para mim. Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o surdo? Quem foi que fez o céu? Quem foi que fez a terra? Quem foi que fez você? Quem foi que fez você? Responda aí para Deus. Responda aí para Deus. Você que está questionando, você que está inventando, alimentando, criando, sacudindo um monte de desculpa para se esconder da vontade do Senhor. Deus, nesta noite, Ele quer aliançar contigo aqui neste santuário. Ele quer trabalhar em você aqui neste santuário. Deus, eu não tenho como falar, eu não sei falar direito. E Deus disse: meu filho, já irado, já zangado. Deus, eu não tenho como fazer, eu não tenho como desenvolver isso, eu não tenho como desenrolar isso. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar um auxiliar. Tu não conheces Arão, levita, teu irmão? Ele vai contigo, ele será contigo. Traduzindo, queridos e amados irmãos, versículo número 10 diz: vem agora e eu te enviarei. Vem agora e eu te enviarei. Traduzindo, Deus, Ele estava ouvindo as desculpas de Moisés. Deus, durante todos esses dias em que você o conheceu, você tem apresentado as suas desculpas também a Ele. Mas semelhantemente a Moisés, Deus está insistindo com você. Deus ainda está insistindo com você. Deus ainda está trabalhando por você. Mas eu quero te alertar que toda árvore que não dá bom fruto, capítulo 3 de Mateus, ela é cortada. Ela é cortada. Mas a árvore que dá bom fruto, ela é podada
para dar mais fruto ainda. Não estamos aqui para ficar olhando daí e eu daqui o tempo passar. Não. Ele nos chamou para uma grande obra. Ele te chamou para uma grande obra. Ele te chamou para fazer a sua vontade. Nesta noite, eu quero vos dizer que Ele tem pressa. Ele tem urgência nisto. Versículo de número 10 diz: vem agora, e eu te enviarei. Para onde, pastor? Eu não sei, mas você vai saber, porque Ele é claro na sua chamada. Ele é claro nos seus propósitos. Ele é claro nos seus desejos e vontades. Ele é claro para com a sua igreja. Nós que estamos aqui nesta noite, semelhantemente a Moisés, estamos ouvindo o seu chamado. Aleluia. Estamos ouvindo o seu chamado. E Ele quer nos arregimentar. Não é só vir para a igreja, não é só sentarmos em banco. Tem coisa muito maior para cada um de nós. Quem crê nisto, fica de pé agora em nome de Jesus. Tem coisa muito maior para nós. Tem coisa muito mais linda para nós. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Mas eu, queridos e amados irmãos, sou apenas um vaso transmitindo esta palavra. Eu não posso mudar a tua história, e eu não posso te convencer a mudar de status, não posso te convencer a mudar de situação, mas o Espírito Santo de Deus que está presente aqui nesta noite, Ele pode, e Ele trabalha de forma individual. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é uma pessoa com personalidade, e Ele se movimenta no meio da igreja, Ele adentra no meio da igreja, e impacta as nossas vidas de forma pessoal. Às vezes nós estamos ouvindo a poderosa palavra de Deus, e ela está adentrando o nosso coração e nos convencendo de coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. E nós, como disse durante esta mensagem, não podemos nos esconder. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei de ti? Lembrai-vos que Moisés, ele foi o libertador da grande nação do Egito. Oxalá o Senhor não te escolheu para uma grande obra nesta cidade, fora desta cidade, em algum lugar. O que não pode é você ficar de braços cruzados, com o ombro encostado na parede. Olha os coordenadores de missões, de evangelismo, os dirigentes da igreja, os levitas, olha os líderes da igreja, trabalhando, suando a pleno vapor, precisando de mão de obra, material humano, e você está dormindo. Que nem Jonas, no fundo do barco, tentando desviar-se da presença e da chamada de Deus. Escute, Deus nesta noite, Ele está querendo mudar esta tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu destino nesta noite maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Para isto, Moisés, ele precisou ser convencido. Você que está aqui nesta noite precisa ser convencido. Mas escute, será que Deus não já falou bastante com você para te convencer que o teu lugar é neste chamado que Ele te deu? Será que Ele não já falou bastante para você atentar para a voz dEle? Então, será que nós não estamos só precisando dar aquele passo, dar aquela atenção necessária para a grande vontade do Senhor? Lá fora estão homens e mulheres que precisam da ajuda de Deus, e aqui dentro estão os homens que podem dar esta ajuda.
Aqui dentro estão os homens que podem estender as mãos. E você que está aqui nesta noite, é este vaso que Deus quer usar. Vem agora e te apresenta agora na presença dele. Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, nesta noite, Ele tem tratado e falado contigo, silenciosamente, lá na tua casa, lá no teu carro, lá no teu trabalho. Ele tem falado. Você não pode negar isto, não pode negar e nem se esconder, porque Ele tem falado contigo. Aleluia, aleluia. Ele tem trabalhado os teus negócios, as tuas causas, para te dar liberdade, a fim de que você sirva com mais qualidade, com mais presença. Ele tem te dado, Ele tem trabalhado isto. Mas você e eu, nós estamos aqui nesta noite para mudar isto. Ele está trabalhando isto. Ele está fazendo de forma diferente. Ele está querendo quebrar estas correntes e cadeias que estão te aprisionando para não servir com qualidade ao Senhor. Ele está quebrando cadeias e correntes que estão te aprisionando para não dar o teu melhor para Deus. Porque Ele te quer, Moisés, porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o teu joelho na presença e no seu altar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ele te escolheu, Ele te chamou pelo nome, Ele te trouxe para esta vida de sucesso. Às vezes você acha que Ele não está vendo as tuas reclamações e desculpas, mas Ele conhece todas elas. Aleluia. Ele conhece todas as tuas desculpas. Ele conhece todos os teus lamentos, todos os teus clamores, todas as tuas dificuldades. Santo Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Pai, nós precisamos nesta noite, como Moisés, ó Pai, parar de fugir da Tua presença, parar de fugir das nossas responsabilidades, parar de fugir do Teu altar, Senhor. Nós precisamos nesta noite quebrar o nosso silêncio e gritar, juntar as nossas forças e clamar a Deus. Ele escutará o grito do nosso coração e mudará a trajetória da nossa vida para uma vida de alegria, de felicidade e de unção na presença dEle. Ele está passeando aqui em nosso meio. Ele está trabalhando aqui em nosso meio. Ele está mudando histórias aqui em nosso meio. Ah, Moisés, para de oferecer desculpas nesta noite e te apresenta na presença dEle. E diga: Deus, eu estou aqui neste santuário, eu vim para te adorar, eu vim para que tu falasse comigo e tu tens falado. Agora eu quero me apresentar, pois o teu chamado é agora. Eu quero me apresentar. Ei, te apresenta na presença dEle aqui neste santuário. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o teu clamor. Deus, nesta noite eu oro por estas vidas que estão aqui neste santuário, que ouviram esta palavra, que meditaram na vida de Moisés, um homem relutante, um homem que se esquivava, um homem que fugia da responsabilidade na qual já estava selado, um homem que tentou se esconder da presença do Todo-Poderoso. Mas Deus, assim como tu te manifestastes a Moisés,
assim como tu falastes com Moisés. Vai falando nesta noite, vai falando nesta noite, vai soprando o teu vento nesta noite, vai enchendo nesta noite este vaso que nunca mais sentiu a tua alegria. Oh Deus, vai mudando a história de vidas aqui neste santuário. Vai mudando a nossa história. Vai mudando, ó Pai querido, o nosso trabalhar na tua casa. Ó Santo Deus de Israel, tome direção nesta noite das nossas vidas. Perdoa todas as nossas culpas. Perdoa as nossas desculpas. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser mais adorador, a ser mais trabalhador da tua seara. Não nos corta da tua seara, do teu trabalho. Pelo contrário, limpa esta árvore, limpa, ó Pai querido, estes frutos, ó Deus, para produzir mais frutos ainda. Ajuda, enche cada vida aqui nesta noite, cada hora mais e mais do teu poder e da tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei